Queremos desde já saudar a todos os irmãos e a todos aqueles que nos acompanham nos mais diversos lugares no estudo da Palavra de Deus, nomeadamente da Carta aos Efésios, e por isso um forte abraço e uma saudação muito particular e especial a todos os irmãos. Colossenses, sim, não foi o que eu disse? É? Foi Efésios. Peço desculpa. Ainda continuamos na Carta aos Colossenses. Já estamos quase a terminar, mas ainda vamos, possivelmente, até quase ao fim do ano, devemos chegar ao fim da carta. Mas vamos então ler o capítulo 4 da Carta aos Colossenses, e o que importa é estudarmos, e esta é a forma correta de estudar a Palavra de Deus, versículo a versículo, com profundidade, para que possamos aprender corretamente as coisas. Vamos ler então a Carta aos Colossenses. Bruno, vens aqui ler, por favor. Então, Colossenses 4 diz-nos o seguinte: Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade aos vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Perseverai em oração, velando nela com a ação de graças, orando também, juntamente, por nós, para que Deus vos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Para que o manifeste, como me convém falar, andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console os vossos corações, juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos. Eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos. Se ele for ter convosco, recebei-o. E Jesus, chamado justo, os quais são da circuncisão, são estes unicamente os seus cooperadores no reino de Deus, os meus cooperadores no reino de Deus, e para mim tem sido consolação. Saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós, em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Pois eu lhes dou testemunho de que tenho grande zelo por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e pelos que estão em Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia, e a Ninfa, e à igreja que está em sua casa. E, quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses, e a que veio da Laodiceia. Lede a vós também. E dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste do Senhor, para que o cumpras. Saudação do meu punho, de Paulo. Lembrai-vos das minhas prisões. A graça seja convosco. Amém. Amém. Obrigado, Bruno. Então vamos agora, e queremos já mandar um abraço ao nosso irmão Alberto, e vamos então ouvir o que ele nos tem para dizer nesta noite, e depois, algum irmão que tenha algum pensamento, já sabe que tem toda a liberdade para vir aqui apresentá-lo. Graças a Deus por sua palavra. Louvo ao Senhor por cada irmão que vem partilhar, vem orar e estudar a palavra de Deus. Colossenses 4, no verso 13. Pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e pelos que estão em Hierápolis. Qual é o seu grande zelo na sua vida? Pode ser pela família, pela sua esposa, pelos seus queridos, um grande zelo no seu trabalho. Qual será o seu grande zelo? Talvez seja o seu automóvel, um bem que você adquiriu com tanto esforço.
O zelo que aparece aqui nas Escrituras tem um significado amplo e profundo. A palavra no original, ela pode trazer um trabalho árduo, pode também significar um grande labor, grande labuta, uma verdadeira paixão, preocupação, anelo e mais ainda, uma preocupação profunda, um cuidado tremendo. Vamos ver alguns versículos que mostram o zelo, a paixão, a preocupação profunda, levar a sério. O Senhor Jesus, ele teve um grande zelo pela casa de Deus em João 2, no verso 17. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorou. Tristeza piedosa nos leva ao zelo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, no verso 11. Porque quanto cuidado não produziu isso mesmo em vós, que segundo Deus fosse contristados. Que apologia, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança, em tudo mostraste estar puros neste negócio. É a exortação do apóstolo Paulo quando ele revelou, mostrou que havia um sujeito em pecado dentro da igreja. E a igreja deveria corrigir, deveria exortar. E isso praticou um grande zelo. O zelo dos santos deve ser ardente. O Salmo 119, lá no verso 139, diz assim: o meu zelo me consumiu, porque os meus inimigos se esqueceram da tua palavra. Levar a palavra a sério, com zelo, com paixão, com trabalho, com dedicação. O zelo leva outros a praticarem o bem. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso 2. Porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós, para com os que estão em Macedônia, que a Caia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado muitos. A maneira como você leva a palavra de Deus e o serviço ao Senhor, as coisas como o trato que você tem pela igreja, deve estimular a outros. A seriedade, o zelo, deve ser exibido no Espírito. Romanos 12, no verso 11. Não sejais vagarosos no cuidado. Ou seja, aqui no zelo não sejais remissos. Como diz uma outra tradução. Não deixe que o zelo diminui, a seriedade, o cuidado, a paixão. Sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. O zelo deve ser exibido na prática do bem. Gálatas 4, no verso 18. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Era a exortação de Paulo, dizendo que outros poderiam trabalhar com a igreja, mas do lado do bem, na mesma prática, na mesma doutrina. O zelo leva ao desejo pela salvação de outros. Esta mesma paixão, esse mesmo trabalho, essa mesma preocupação, determinação. Romanos 10, verso 1. Irmãos, o bom desejo do meu coração e oração a Deus por Israel é por sua salvação. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não tem entendimento. Paulo tinha este zelo pelos seus irmãos israelitas, pois estes
tinham zelo pelas coisas de Deus, mas sem entendimento, sem se aperceber do momento da graça sendo derramada. E ainda voltando estes para o passado, se apegando às obras, à lei, às tradições, a rituais. O zelo leva a lutar pela fé. Judas, verso 3, amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos, exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, a batalhar, a trabalhar, a lutar, a labuta. O zelo está aqui na palavra de Deus. O zelo visa a glória de Deus. Todo este cuidado, esta preocupação, essa determinação, toda esse tratamento de levar a palavra de Deus a sério, visa tão somente a glória de Deus. A nossa vida não pode ser demonstrada e apreciada pelos irmãos tão somente, pela igreja, numa finalidade fim, por isso mesmo. Mas todo este movimento visa a glória de Deus. Números, capítulo 25, no verso 11 até o verso 13, mas vamos nos deter no verso 11. Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira sobre os filhos de Israel, pois foi zeloso com o meu zelo no meio deles, de modo que o meu zelo não consumiu os filhos de Israel. O zelo pelo seu Deus, cuidado pelo seu Deus, pelo seu Senhor, cuidado pela palavra, cuidado pelas coisas de Deus. E mais ainda, ódio, repulsa pelo pecado. Estas coisas demonstram zelo e nós devemos demonstrar zelo, cuidado, paixão, determinação, preocupação profunda. E isso envolve todas as coisas que fazemos para servir a Deus, adorar ao Senhor. Que cada vez mais o Espírito Santo venha nos provocar este zelo pela palavra e pelas coisas de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Boa noite, irmãos. Eu queria partilhar convosco, ainda no mesmo versículo, e vão ser só 5 minutos, não vai ser muito longo, esta questão do zelo. E o apóstolo Paulo, quando diz aqui, neste versículo, no versículo 13, pois eu dou testemunho de que grande zelo por vós e pelos que estão em Laodiceia e pelos que estão em Herápolis. Afinal de contas, e o nosso irmão Alberto já falou aqui um bocado do significado do zelo, o significado bíblico acerca do zelo. Eu diria que é de facto manifestação na prática do que é o amor. Porque, por muito que nós possamos falar, isso não significa zelo. Não são as palavras que movem, não são as palavras que cuidam, e é na prática que nós devemos, de facto, demonstrar isso. E nós, neste capítulo 4, se nós lermos com atenção todo ele, fala acerca do zelo destes irmãos, e o apóstolo Paulo refere vários irmãos, o grande zelo que tinham nas várias áreas que tinham por aquelas igrejas. E eu dou graças a Deus porque aqui vemos duas igrejas, em Laodiceia e em Herápolis. Ou seja, o zelo que ele tinha não era exclusivo para um núcleo ou para um grupo, era por todos. Ele não fazia exceção. E o que é isso, de facto, passar zelo, ou seja, termos na prática, revelarmos esse amor? E eu gostava que pudéssemos abrir na carta aos Romanos, no capítulo 12, porque às vezes confundimos as coisas, irmãos. Quanto mais longe estivermos do nosso Senhor, quanto mais estivermos conformados com as coisas deste mundo, de facto até apresentamos alguma coisa, alguns sintomas de zelo. Mas esses sintomas de zelo são sintomas falsos. E nós temos que distinguir na nossa vida o que é de facto
revelar zelo para benefício próprio, que não é zelo, segundo a palavra de Deus, não é esse zelo que o apóstolo Paulo se refere. E antes de lermos, antes de lermos Romanos 12, na carta aos Colossenses, nós vemos aqui no capítulo 2, quando o apóstolo Paulo diz assim, no versículo 20: se pois estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carrego ainda de ordenanças como se vivesses no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas parecem pelo uso segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm na verdade alguma aparência, até têm alguma aparência de zelo. Quando ele diz aqui, e fala aqui em vários adjetivos, aparência de zelo em sabedoria, devoção voluntária, humildade, disciplina do corpo, mas não são de valor algum senão para a satisfação da carne. Então nós precisamos distinguir, porque pelas nossas próprias fraquezas, muito rapidamente nós podemos cair neste erro. Ou caímos de um lado, ou estamos alinhados no outro. Então nós temos de ter cuidado de que, de facto, como é que nós estamos a ser zelosos? Para benefício próprio, e como nós vimos aqui, para a nossa própria satisfação, para que os outros nos aprovem naquilo que nós fazemos, ou de facto o nosso sentimento é genuíno. E então vamos ler então Romanos no capítulo 12, o versículo 1 e 2, e depois vamos passar para o versículo 9. E a palavra de Deus diz-nos assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que vos apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E depois diz assim: e não vos conformeis com este mundo, não vos moldeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, nós temos que contrariar o nosso eu. E isto é uma disciplina diária. Se eu, na minha vida, não contrario o meu eu, e vou vivendo assim, e vou fazendo, às vezes, uma coisinha para que possa parecer que eu estou a fazer uma coisa certa, eu estou a agir como a advertência que o apóstolo Paulo faz aqui em Colossenses no capítulo 2. Então eu tenho que ter cuidado, porque isso pode ser só para satisfação da minha própria carne, para que o meu ego possa estar cheio. Olha, como por exemplo, né? Eu venho fazer venho servir ao Senhor nas instalações e vou estar aqui com os irmãos e na igreja, e ninguém viu aquilo que eu fiz. Quer dizer, eu que estive ali e que perdi tempo e ninguém, não houve uma palavrinha de agradecimento. Irmãos, temos de ter cuidado, isso não é zelo. Nós estamos a procurar satisfação para benefício próprio. E nós vemos aqui que nós devemos de facto apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo ao nosso Deus. E dizer assim: Senhor, eu estou aqui, usa-me como tu entenderes. E depois ele diz isto, no versículo 9. Então agora aqui vamos passar à prática. Aqui o zelo é na prática, quando diz assim: o amor não seja fingido. Quantas vezes nós fingimos amor? Quantas vezes nós somos hipócritas um para com os outros? Quantas vezes nós recebemos aqui visitas ao domingo e só as cumprimentamos e depois não queremos saber mais nada? Isto é amor fingido. Aborrecei o mal e pegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-os em honra uns aos outros, esquecendo de nós próprios e honrando mais os outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Aqui na carta aos Colossenses, de certeza absoluta que nenhum destes irmãos era vagaroso no cuidado que tinha para com os outros, quer nas orações, quer em toda a área. Comunicai com os santos as suas necessidades, segui a hospitalidade. Nós temos desabafado uns com os outros, nós temos estado juntos. Como é que nós queremos ser zelosos se não estamos juntos, se não fazemos por... Então nós temos de estar juntos. O zelo, ainda há dias numa reunião de jovens, tivemos aqui o David, e o David falava dos crentes Wi-Fi, que são aqueles crentes que estão em casa, na internet, e que vão ouvindo as mensagens, e dizia: eu não preciso de ir à igreja, porque eu sirvo ao meu Deus. Como é que alguém isolado consegue ser zeloso? O zelo é a igreja, é estarmos como igreja.
Então temos de ter cuidado. O David também falava nos crentes Rambo, que são aqueles crentes que pensam que fazem tudo sozinho e que não precisam de ninguém. E que não precisam da ajuda de ninguém. E conseguem fazer tudo sozinhos. Como é que podem ser zelosos, querendo fazer sozinhos? É um trabalho de equipa. E nós vemos aqui, e segue-se, a lista é enorme, e diz assim: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Temos estado juntos ao ponto de chorarmos com os que choram, de nos alegrarmos com os que se alegram. Isto é zelo, irmãos. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. Ninguém torne mal por mal, procurai as coisas honestas perante os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Mas isto é ser zelosos na prática, porque é fácil nós falarmos, é muito fácil. Costuma-se dizer que a língua não tem osso. E então é fácil, nós podemos dizer tudo aquilo que nós quisermos, mas nós temos de ter cuidado, irmãos, porque quando abrimos a nossa boca, nós não nos podemos esquecer que, acima de tudo, o Senhor já sabe aquilo que nós vamos dizer. Mas quando nós proferimos palavras, os outros vão ouvir. Então nós temos de ter cuidado com isto, irmãos. Que o Senhor nos ajude. Graças a Deus por aquilo que ouvimos. Sim. Diz, vem. Irmãos, eu peço desculpa, Dário. Dá-me só um minuto. Força. Só para complementar. Não, fica aqui. É só. Peço desculpa. É só para complementar que eu esqueci-me. Tinha aqui uma nota e são notas pequeninas e passou-me. Só para finalizar, irmãos, muito importante. Se nós não exercitarmos zelo dentro do nosso lar e para aqueles que têm família, em primeiro lugar, exercitemos, porque é o nosso primeiro ministério, dentro do nosso lar. Se nós não exercitarmos isto dentro do nosso lar, não estaremos aptos para exercitar zelo na igreja. Que o Senhor nos ajude. Era só isso. Não. Pronto, eu desde já da minha parte boa noite e queria também acrescentar um pouco o que o Nando e o irmão Alberto disseram, que já foi muito, e acho que poderíamos até ter terminado logo. Mas eu ainda queria falar de um pouco de Colossenses 12 e 13, mas antes queria deixar uma nota de que a semana passada tinha utilizado um termo que foi um termo errado para explicar algo bom, foi o termo contradição, que graças a Deus depois o irmão Carlos corrigiu, mas o estudo bíblico também é isto, é nós estudarmos a palavra de Deus, e é normal nós errarmos, porque nós somos limitados em muita coisa, mas também é bom nós continuarmos a estudar e, se vermos que estamos errados, então dizer que estamos errados, porque mesmo na escola muitas vezes nós falhamos, erramos, seja nos testes, seja a fazer exercício, não é? E se nós não formos corrigidos, continuar no erro seria algo mau. E o termo que tinha utilizado, que foi contradições para explicar coisas diferentes, é errado, porque dizer que a Bíblia tem contradições poderia muitos de vós, ou se calhar nós, levarmos a pensar que Deus é contraditório, que Deus é incoerente, e a palavra de Deus não é assim. A palavra de Deus pode falar e vemos que há coisas diferentes, mas ela não é contraditória, ok? Mas queria deixar só esta nota também para não induzir ninguém em erro e ninguém ficar enganado por minha causa, mas graças a Deus, porque o estudo bíblico é isto, e o facto de havermos vários a falar da palavra de Deus dá esta possibilidade de nós corrigirmos e aprendermos também uns com os outros, porque senão assim não poderíamos crescer nem aprender. O que queria falar, irmãos, e completando um bocadinho um pouco o que o irmão Alberto e o nosso irmão Nando também disse, no versículo 12 e 13, que podemos ler novamente, isto acerca de Epáfras. Notem que é sempre que vemos nestes dois versículos falando acerca deles e outros, que diz: saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus.
Pois eu lhe dou testemunho de que tenho grande zelo por vós e pelos que estão em Laodiceia e pelos que estão em Hierápolis. E complementando, irmãos, o que o irmão Alberto falou acerca do zelo e o Nando também, eu vendo isto acerca de Epáfras e de outros, nós vemos que estas características de ele lutar, combater sempre por eles, de ele ser zeloso pelos colossenses e pelos que estão em Laodiceia, mostra características de um bom soldado. Não sei se já pensaram nisto, porque um bom soldado, uma das características que ele tem, que o apóstolo Paulo fala e diz até a Timóteo, na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 2 e versículo 3, ele diz: sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Então nós vemos estas duas características acerca de um soldado, o sofrimento e o zelo. Porque eu não fiz recruta nem nada, se calhar infelizmente, porque poderia talvez até falar por experiência, mas tem aqui o irmão Carlos e o nosso irmão Samuel, que apesar de estar longe, eles se calhar podem dar-vos da experiência deles, que uma das coisas boas do sofrimento, que ninguém gosta de sofrer, mas muitas vezes o soldado, e pelo menos pelo que eu vejo, o soldado precisa de sofrer, e o sofrimento pode ser bom porque pode fazê-lo resistir numa luta. Porque quando nós lutamos, e quando eles lutam com alguém ou têm de lutar contra alguém, normalmente a pessoa que perde é a pessoa que não é só sofreu mais, é a pessoa que não aguentou mais o sofrimento. E a pessoa ou não aguenta por desfalecer ou falecer, seja num combate mais rigoroso, ou porque a pessoa desistiu. E então um bom soldado, a característica dele também é ele sofrer e ele saber sofrer para depois numa luta ele conseguir aguentar a dor e suportá-la para que ele possa resistir. E a parte do zelo que nós vemos que também é importante e que também veria a característica no zelo na parte que o apóstolo Paulo fala nesta segunda epístola a Timóteo no capítulo 2 e versículo 3, complementando o que o nosso irmão Alberto e o nosso irmão Nando disseram, que diz, e podemos ir lá ver, e o apóstolo Paulo diz assim, a partir do versículo 3, que já lemos: sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Notem agora, ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar àquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Reparem que aquele que não se embaraça, aquele que milita, ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida é para agradar àquele que o alistou à guerra, e para fazer isso tem de ser zeloso. Normalmente os soldados que desistem, eles não têm zelo pela sua autoridade, pelo que foram encarregados de fazer, seja a missão que tiveram, ou seja na luta, e se eles não forem zelosos naquilo que lhes deram, ou na missão que têm, não é? Eles simplesmente fogem e vão-se embora. E certamente não vão ser condecorados ou coroados porque não militaram legitimamente, porque desistiram, porque fraquejaram de alguma forma, porque perderam, seja por medo ou o que for. E aquilo que faz desistir, e um soldado que desiste e que não é zeloso, não é um bom soldado. Se calhar até nem é considerado soldado. E é interessante nós vermos nas epístolas do apóstolo Paulo, ele gostar ele provavelmente gostava especialmente dos soldados, e vemos ele usar estas características porque nós hoje também somos soldados. E somos soldados como Epáfras, nós também combatemos. E nós sabemos que o nosso combate, irmãos, não é um combate contra a carne e contra o sangue, porque nós sabemos que o apóstolo Paulo, dizendo na Epístola aos Efésios, no capítulo 6 e no versículo 12, ele diz que não temos de lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É esta a luta que nós temos. E então, muitas vezes precisamos também de ter às vezes a sabedoria até de nós percebermos que quando lutamos por alguma coisa, não lutamos contra alguém. Se alguém afasta, só desvia-se, seja do Senhor, seja da doutrina que Ele ensina para nós hoje, e nós lutamos pela verdade do Evangelho hoje. Nós lutamos para que essa pessoa esteja firme no Senhor. E então precisamos também ter a sabedoria, e o apóstolo Paulo dizia isto, para eles também não caírem no erro de lutarem uns contra os outros, em vez de lutarem contra a verdade do Evangelho.
E vemos então estas características que Epáfras certamente exercia, e ele poderia ser considerado um bom soldado porque ele estava lá a sofrer com Paulo. E nós já vimos isto, que ele estava lá com ele, daí Paulo dizer que Epáfras saúda-vos, é porque ele estava lá a sofrer com o apóstolo Paulo, porque ele também era prisioneiro, porque ele também estava lá a zelar com eles, e ele mesmo estando preso, ainda assim continuava a combater por eles, mesmo longe, ainda assim continuava perto, continuava a ser zeloso para que eles estivessem firmes na palavra de Deus, firmes no que o Senhor tinha entregue a Paulo, e combatia com eles para que eles de facto estivessem firmes na verdade do Evangelho, e também era zeloso para com eles, não só pelas suas necessidades, como pela parte espiritual. E como o nosso irmão Alberto e o nosso irmão Nando disseram, são destas coisas que nós lutamos e que devemos ser zelosos uns para com os outros, procurando sempre a edificação uns dos outros, a exortação quando é necessário, e de facto termos esta mente que nós gostamos uns dos outros, então temos de lutar uns pelos outros e não uns contra os outros, como nós ouvimos. Por isso damos graças a Deus, irmãos, porque esta era a missão do apóstolo Paulo, e ele também combatia pelos Colossenses, como nós lemos em Colossenses, como o irmão Nando citou, mas um pouco mais atrás, no capítulo 2 e versículo 1, que ele dizia: quero que saibais, quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne. Vemos esta luta deles, que eles eram preocupados, que eles lutavam de facto para que eles estivessem firmes na verdade do Evangelho. Citando também, irmãos, outras passagens, há várias passagens que, se procurarem na Bíblia, ou se tiverem uma concordância e procurarem por luta, combate, soldados, vão ver coisas muito interessantes acerca do bom soldado, de como é que ele deve ser, o que é que ele deve ter vestido, porque um soldado, quando vai à guerra, não vai assim vestido a civil, não é? E nós sabemos que um soldado tem de ter a sua armadura. Daí o apóstolo Paulo dizer que nós somos bons soldados, e ele explica qual é a armadura que nós temos, e que nós até já chegámos a falar aqui na escola dominical, até a armadura que nós devemos ter, e vemos que a armadura que temos de ter é: cingidos os vossos lombos com a verdade. Devemos estar firmes e cingidos com os nossos lombos com a verdade, vestindo a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando o escudo da fé que nós devemos ter, e termos também o capacete da salvação e a espada do Espírito. E reparem o que ele diz no versículo 18, que é: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. E notem outra característica de um bom soldado, que é vigiando nisso com toda a perseverança e súplica. Por quem? Por todos os santos. E por mim, dizia ele, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o quê? O mistério do Evangelho, pelo qual eu sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como convém falar. Então, irmãos, nós vemos que nós devemos ser bons soldados para lutar sempre uns pelos outros. Que de facto o Senhor nos ajude a nós fazermos isto, a nós a percebermos que se temos de sofrer pela verdade do Evangelho, se temos de sofrer a lutar pelos outros, sabemos que temos de ser zelosos disso, porque de facto foi o Senhor que nos alistou para esta guerra. E esta é uma guerra, irmãos, que já está ganha. E é isso que deve encorajar-nos, e é isso que deve motivar-nos a nós, de facto, a continuarmos a lutar uns pelos outros e de facto, a exercermos o ministério que o Senhor nos deu para nós exercermos. Que de facto o Senhor nos ajude, irmãos, a nós fazermos como Epáfras, a combatermos uns pelos outros em oração, a sermos zelosos uns pelos outros, e de facto continuarmos a edificar-nos, a exortar-nos, a corrigir-nos, a consolar-nos, e sempre pela palavra de Deus, e que seja sempre a palavra de Deus sempre a base pela qual nós fazemos tudo isto, e pelo qual estamos sempre preparados, e estamos aqui sempre a fazer o mais importante, que é de facto adorar o Senhor como Ele merece. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe. É só nem 1 minuto, 2 minutos. Eu estava aqui a pensar, e ainda em relação, quando o apóstolo diz que dá testemunho, eu dou testemunho, e isto
é como que ele estivesse a dizer: eu confirmo que Epáfras é assim. Eu assino por baixo que de facto Epáfras tem este comportamento, tem esta atitude. Como é que é possível e porque é que Paulo, o que é que leva Paulo a fazer esta afirmação? Só pode ser pela comunhão que eles tinham, pelo tempo que estavam juntos e, portanto, Paulo conhecia verdadeiramente Epáfras. Conhecia-o, sabia como é que ele era, sabia o que é que ele falava, o que é que ele pensava. Portanto, havia de facto uma comunhão muito grande que levava Paulo a dizer: eu confirmo que Epáfras se preocupa convosco, é zeloso, é interessado em vós, ele vos ama, ele se preocupa de facto convosco. E isto, como eu disse, irmãos, tem a ver de facto com o conhecimento que se tem da pessoa. E para se ter um conhecimento cada vez mais próximo, mais íntimo da pessoa, tem que se estar próximo dela, tem que se ter comunhão. E a pergunta que eu faço é: o que é que a minha mulher está ali, que ela dirá a meu respeito? Porque se há alguém que me conhece, é ela. Porque estamos juntos há 42 anos. 42 anos. Com mais 4 de namoro, são 46 anos. Portanto, há quase meio século que nos conhecemos. Portanto, se há alguém que de facto me conhece, é ela. O que é que ela... Qual será o testemunho dela a meu respeito? Mas não vão perguntar, não é? Não, estejam à vontade, se quiserem perguntar, perguntem. Mas percebem o que é que eu estou a dizer? O que é que aqueles que estão perto de nós, qual é o testemunho que eles dão a nosso respeito? O que é que os meus colegas de trabalho, com quem eu passo um quarto pelo menos do dia, o que é que eles dizem a meu respeito? Qual é o testemunho que eles dão acerca da minha moral, dos meus princípios, dos meus valores, das minhas atitudes? Qual é o testemunho que de facto eles dão? Isto é muito importante, irmãos. Qual é o testemunho que nós damos? Seja na família, seja na escola, seja no trabalho. Qual é o testemunho? O que é que cada um daqueles com quem nós passamos uma grande parte da nossa vida, o que é que eles falarão, dirão a nosso respeito? Permita ao Senhor que possam dizer o que Paulo dizia, que somos zelosos, somos cuidadosos, acima de tudo, somos zelosos pelo Senhor. Somos zelosos nos valores do Senhor, nos princípios do Senhor, somos zelosos com o Senhor, somos zelosos e preocupados com levar o Evangelho àqueles que estão à nossa volta, mostrando-lhes o amor de Deus. Permita ao Senhor que o nosso testemunho marque aqueles que de facto estão à nossa volta e possam falar acerca de nós como Paulo falava acerca de Epáfras. Que o Senhor nos abençoe. Então, não sei se algum irmão mais tem mais alguma coisa a dizer. Se não, ficamos por aqui e graças a Deus por aquilo que ouvimos, que foi de facto muito importante e muito bom. E agora que o Senhor nos livre de sermos apenas ouvintes, mas que o Senhor nos ajude a praticar aquilo que o Senhor nos ensina.